Paternidade. Essa é a palavra que vai ser ecoado o fim de semana inteiro. Paternidade. Cara, eu espero que esse vídeo vá para a SWTV, talvez, mas o seu Geraldo dessa vez não é obrigado, porque como o jornalismo digital permite o esporte a fazer esse tipo de situação, de se expor um pouco mais, muito mais os seus sentimentos, o jornalista, o criador de conteúdos e estudante de jornalismo, se ele falar de esporte, ele pode falar do seu time de coração de vôlei, basquete, handball, NFL. Então eu vou entender se não for para a RCW. Mas quem assistir, cara, a palavra paternidade hoje, eu ouvi nos 3 principais canais do Vasco hoje. No Machão da Gama, no Mário Coelho Vasco e no Futebolaço. Porque, por algum motivo. Primeiro porque, né, se o Vasco em 99 não tenta fazer amor, né, com todos os clubes para criar João Avelange em homenagem ao saudoso João Avelange, cara, Tricolor, entenda, se não é Eurico, vocês não estariam na Série A, teriam que pagar a Série B e tentar, né, subir através da Série C. Vocês caíram da A para B, da B para C, e o Eurico trouxe vocês de volta, tem que pagar a C e a B. Se não é o Eurico, não ia ter centenário, porque ia ter um centenário, uma festa muito pequenininha, Fluminense, time grande, tá na Série C. Não iria ter Unimed, não iria ter Romário, vocês não iam montar time para chegar na Copa do Brasil de 2007 e ser campeão, ser vice da Libertadores de 2008 com Conca, Thiago Neves, Leandro Amaral, Washington Dudu. Não ia ter Muricy, vocês não iam dividir estádio com o Flamengo, sendo síndicos, porque dono é a gente. Primeiro campeão dentro do Maracanã. Entenda, Tricolor, olha só. Tricolor, vocês têm que entender algo. Existem 5 gigantes no futebol brasileiro hoje. O Vasco, Flamengo, aí vem Palmeiras, vem Corinthians, vem Palmeiras, vem São Paulo. Flamengo, por ser gigante pela década de 80, o Vasco por 50, por 60, por 70, por 80, por 90, né? Até os anos 2000, o Corinthians de 90 para cá e com muita ajuda da arbitragem, o Palmeiras, os 2 anos da Parmalat, as 2 Parmalat e a academia que ele fez agora, o São Paulo gigante na década de 90, Morumbi, Tele Santana, futebol muito bonito, tal. Por isso, Fluminense, aí vem Galo, aí vem Grêmio, aí vem Galo, vem Cruzeiro, Internacional. O Galo melhora um pouquinho do que Cruzeiro Internacional, mas o Cruzeiro Internacional já passa. Depois vem Fluminense e Botafogo. Não dá para comparar. É um gigante do futebol mundial contra um grande do futebol brasileiro. É muito diferente. Isso aqui pesa. Eu te garanto, se um dia Vasco e Fluminense jogarem e fazer assim, ó, vamos fazer uma brincadeira? Toma aqui, elenco do Vasco dá a camisa pro elenco do Fluminense e o elenco do Fluminense dá a camisa pro elenco do Vasco, camisa do Fluminense. Trocaram as camisas. O time do Fluminense vai ganhar porque tá com a camisa uniforme do Vasco. Só isso, que a camisa pesa muito. É paternidade sim, é paternidade sim. Ontem o Vasco se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil, vencendo o Fluminense por 3-1, com gols de Breni aos 34 do primeiro tempo e aos 7 do segundo tempo. O Martinelli
diminui com o passe do Hulk aos 32 do segundo tempo e aos 55 do segundo tempo o Puma Rodrigues faz. Então, o Bremer aos 34 do primeiro, aos 7 do segundo, Martinelli diminui aos 32 do segundo e Puma Rodrigues fecha a conta aos 55 do segundo tempo. Um jogo muito bom do Vasco. Surpreendeu muito a entrada do Bremer, surpreendeu muito a entrada do David e ele deixar de fora o Spinelli, né? A gente vai falar um pouco do treinador do Vasco, Pedro Emanuel, porque é muito assim. É europeu, mas o europeu tem muito desse conceito. Ponta direita, que é o certo de se fazer, Andrés Gomes. Ponta esquerda, Nuno Moreira. Quero jogar com 3 volantes, vou jogar com 3 volantes. Brenner, centroavante, vai circular um pouquinho mais, vai jogar muito mais centralizado. O europeu é muito disso. E quando chega o europeu, seja o Pedro Emanuel, o Jorge Jesus, o Luiz Castro, o Arthur Jorge, o Abel Ferreira, não estou dizendo que seja bom, que o Pedro Emanuel seja tão bom assim não, mas se for Sapinto, Boina, o Bruno Lage, se fizer o básico, que a Europa sempre fez muito bem, o básico do futebol, não produziu tanto quanto nós, mas sempre fez o básico, sempre foi muito competitivo, e trazer intensidade nesse básico, nesse esquema, nessa forma de jogar, ganha. E ganha muito bem, ganha muito bonito. Ontem o Vasco, para muitos, eu vi os 3 canais, como eu falei, de Vasco, os 3 falaram, muito provavelmente a melhor partida do Vasco no ano. Um Vasco que, diferente do Fluminense, não está na Libertadores, que está com o problema da SAF, né, do La Máquia, assinar mesmo a compra, problema com a 777 brasileiro, Flamengo querendo barreirar, o de Ursa não vem, o Sousa não vem, não anuncia ninguém. Mas os que o Admar Lopes, que é muito bom diretor executivo do Fluminense, não aparece, tá? O Fluminense não precisa aparecer, beleza, tá em terceiro no brasileiro e tal, e tá na Libertadores, mas às vezes dá uma satisfação. Só o Hulk não vai dar certo. Só o Hulk não, de pôr o Ganso e pôr o Cano não vai dar certo em alguns jogos grandes, até mesmo na Libertadores. Então o Fluminense precisava muito pegar aquele montante de dinheiro que ganhou em uma semifinal de Copa do Brasil, mas o montante que ganhou chegando numa semifinal de Copa do Mundo de clubes, e contratar jogador, porque se limita muito ao Vasco. Se o Vasco se recuperar um pouquinho, se ajeitar, brasileiro embolado, o Fluminense pode ter uma queda, Vasco terminar em 11º, Fluminense nono. A arrancada do Vasco, o Vasco ultrapassar o Fluminense, chegar em quinto, em quarto, é futebol. Mas muito porque o Fluminense não se reforçou. Então, teve muita coisa. Eu estou com a camisa do Vasco, mas estou fazendo muito centrado. Teve muita coisa que mostrou ontem a partida de ontem. Primeiro, o Vasco tem um bom time. Ainda acho que precisava de um meia, testar muito mais o Rojas. O Nuno Moreira não fez uma má partida, nem uma excelente partida. Fez boa partida. Teve pelo menos um chute fraco, chapado, que era para ser de peito de pé, que o Fábio defendeu. O Andrés Gomes ciscou como sempre, mas na hora do passe pro segundo gol do Brenner, deu bem o passe. O Adson deu o passe pro gol do Puma Rodrigues, Paulo Henrique. Eu vou ver a entrevista, parece que o Puma tem um pai que está com problema de saúde. O Paulo Henrique teve problema de lesão ano passado, ao qual ele foi criticado por jogar muito mal depois da volta
da convocação do ano passado. Eu acho que o Paulo Henrique sempre jogou muito bem esse futebol. Trabalhar, por exemplo, para onde está na seleção, vou dizer do Fluminense, o Hércules e o Martinelli, que tem muito a crescer. Hércules tem até proposta, acho que já o Martinelli vai ter. O Paulo Henrique é esse futebol. O Cauã Barros parece que é esse futebol. O Ramon Henrique pode ser que cresça. O Paulo Henrique é experiente, eu peguei o Paulo Henrique, um jogador que é contratado do Vasco, assim como o Hércules, peguei 3 promessas, o Martinelli do Fluminense, o Barros, o Barros e o Ramon Henrique, para parear um pouco sobre a seleção. Mas tem nome muito desse, mas o Paulo Henrique tem muito a crescer. E ontem ele falou da questão da lesão dele ano passado, que teve o problema do coaching mental, e o Puma está passando por uma dificuldade com o pai. Eu vi hoje no pós-jogo do Dieguinho. Então, é muita superação no Vasco, é muita. O Fluminense não precisa de tanta superação, porque tem o time pronto, muito pronto. Então o Fluminense pode chegar em terceiro no Brasileiro, mas para a Libertadores, por exemplo, precisaria de um John Arias, e não tem mais. O Lúcio Acosta não é. O Savarino não é o mesmo do Botafogo. O Canóbio não é. O John Kennedy ainda não é. O Cano, o Hulk, o Ganso não vão ser. Sempre já passaram o auge. Então, assim, o Fluminense precisa de um algo mais. E aí o Mário precisa trabalhar muito isso para contratar esse algo mais, porque a janela está aberta. Do lado do Vasco, Sousa, Diossa, Facundo Colídio, seja quem for vascaíno, sim, mas da janela do Vasco, o Fluminense trouxe o Thiago Silva, que ontem não jogou, nem ele, nem Freitas, foi o Inácio e o Igor Rabelo, por questões de lesões. E o Igor Rabelo teve uma lesão no joelho, que se recupere muito bem. Assim, como o John Kennedy saiu chorando ontem e não fez o gol, foi o Martinelli, saiu lesionado, o John Kennedy, que os dois se recuperem do Fluminense muito bem, são muito bons jogadores. O Fluminense tem muitas questões. Um camisa 10, um 9 tão bom que seja titular, e alguém especial na ponta direita, na ponta esquerda, seja o 10, seja o 9, para crescer esse futebol e para disputar a Libertadores. E 2 zagueiros de muito mais confiança para disputar ali com Freitas, Thiago Silva, Inácio e Igor Rabelo. Ou pelo menos ficarem ali. O Vasco, com esse terreno, jogam muita bola, estão jogando muita bola de novo. Eu nunca reclamei deles assim esse ano todo. O Cuiabano joga muita bola, tá como titular na vaga do Piton. Se o Piton entrar, acho que eu nunca vou reclamar. Pumita e Paulo Henrique, já falei. O Vasco só precisa ajeitar. Ou traz um 10, ou tenta testar, quando não for jogar com 3 volantes, o Johan Rojas. Não vai trazer um outro 9, que Spinelli, Brenner agora, Brenner tirando a Inhaca, fez 2 gols, um golaço, o primeiro gol, parece que teve um desvio na defesa do Fluminense, que deslanche. Agora o Fluminense tem 2 frentes, Copa do Brasil, Copa Libertadores e Brasileiro, as mais importantes. E o Vasco, além de buscar esses 45, 47 pontos no Brasileiro, fazer o que o Fluminense fez ano passado. Chegar a uma semifinal, a uma final, ganhar dinheiro. Se chegar à final, já vai para a Libertadores do ano que vem. Então é muito, mas muito importante que o Vasco siga nessa entoada para buscar dinheiro, recursos, por lá mais, que ter certeza de que comprar o Vasco é muito confiável. A mesma coisa o grupo BTG, vamos pegar, entender essa questão do Mário, do Fluminense, o grupo BTG, comprar o Fluminense para fazer crescer, mas precisa fazer fundo financeiro, dinheiro, e só chegando longe nas competições. No caso da Copa do Brasil, o Vasco chegando a uma semifinal de novo,
ou uma final como no passado, sendo vice ou sendo campeão, indo para a Libertadores e crescendo mais o seu potencial com a família Lamáquia, com o Sempre Vasco, com o Júlio Brandt, ou com as pessoas honestas que forem, Pedrinho, Júlio, Sempre Vasco, só Vasco, ou sem política, mas com grandes empresários, assim como o Fluminense, para crescer o seu futebol. Então, parabéns, Vasco. Você está nas quartas de final da Copa do Brasil, ao qual amanhã farei um resumão das quartas e nessa sexta-feira, porque está terminando as quartas. Hoje ainda tem mais 2 partidas e aí a gente vai falar de tudo amanhã. Valeu, galera? Muito obrigado. O vídeo da minha igreja, meu Ministério Tabernáculo das Nações, vai passar aí e a gente vai falar um pouco sobre futebol aqui, sobre futebol amanhã, mas também sobre doações a ajudar o nosso templo. Valeu, galera? O Casemiro Miguel dá uma dica: se um dia você tiver um narrador na Cazé TV e falar Vasco Fluminense, clássico de rivalidade, demite ele. Não iluda a coitada da Bárbara Coelho, que é tricolor. Demite o Luizinho de falar isso, o Fernando Nardini. Não é rivalidade, é paternidade. Fui. Shalom, querido! Jardim Metrópole, São João de Meriti, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Há 33 anos atrás, Deus me mandou para este lugar, para pastorear neste lugar. E durante 33 anos, nós temos evangelizado este lugar, vidas têm sido transformadas, famílias têm sido impactadas, jovens têm sido libertos. E estávamos aqui na realização de um novo projeto. Já estávamos com mais de 50% da nossa obra pronta, mas, como vocês todos sabem, o Rio de Janeiro foi atingido por rajadas de vento sobrenatural, fora do natural. E assim como empresas de ônibus, postos de gasolina, também a nossa sede aqui, que estava em obra, ela foi afetada. Como vocês estão vendo, toda a nossa cobertura caiu. E muitas pessoas que conhecem o nosso ministério estão querendo contribuir, querendo ajudar e não sabem o que fazer. Nós estamos gravando esse vídeo para passar para você os dados, para que você possa ofertar com um coração voluntário. E se Deus tocar no seu coração, você faz sua oferta, deposita na conta da igreja e você estará contribuindo com o resgate, a restauração e a reconstrução deste lugar que Deus vai continuar usando para transformar famílias, libertar jovens e mudar a história de muita gente. Deus te abençoe desde já, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém